sei nada. Eu não sei pregar. Eu falei, mas... Aí eu pensei, eu falei, Senhor, mas eu não tenho que seguir somente regras de homens. Eu sei que lá é maravilhoso o que eles ensinam e eu quero muito aprender. Mas eu não estou retendo agora. E se eu tenho esse desejo, o Espírito Santo vai me dar o entendimento. Porque a palavra diz, lá em Daniel 2, lá no 20, o 20... Essa fome, essa sede... Cadê do céu? Eu falei, meu Deus. Eu disse, não tô entendendo nada. Não era porque é espanhol não, gente. Porque tiramos em português pra gente aprender. Tiramos em português. E eu fiquei toda feliz. Eu falei, eita, português, agora vai. Agora vai, agora vai. Quando eu disse, meu pai do céu. Então, palavras difíceis que eu nunca ouvi, porque eu não fiz segundo grau completo, né? Nem o primeiro completo. Aí eu falei, o que aconteceu? Aí eu lembrei dos discípulos de Jesus. Jesus, eu acho que veio logo na minha mente. Lembra dos discípulos. Lembra de Amós. Amós era um boiadeiro e foi profeta de Deus. Lembra dos discípulos, pescadores. E o Senhor os chamou. E disse, agora eu farei pescadores de homens. E eu falei, Senhor, então eu não vou desistir, não. Verdade, gente, porque eu falei assim, Senhor, eu falei pro Ricardo, eu sempre falo para vocês isso aqui, porque eu tô frisando, porque é uma coisa que eu não quero mais fazer. Ah, eu tenho que preparar a pregação. É bom? E é preciso mesmo, a gente tá estudando para isso. Tem que preparar uns dias antes, e preparar bem preparado. Só que me chamou na hora, aí eu falei pro Senhor, não vou dizer mais não, né? Não vou dizer mais não. Aí na hora que ele chamou, eu falei, eu vou. Eis-me aqui, Senhor. Aí veio a hora, eu falei, o que eu prego então, Senhor? Aí, não estão estudando o livro de Nínive? Então já fala sobre Jonas. Aí eu falei, glória a Deus, aí me apeguei ali, né? Eu disse, eu não sei fazer como eles estão me ensinando agora, que é realmente muito difícil, mas o Senhor vai nos capacitar em nome de Jesus, com a ajuda dos universitários, vai me ajudar. Amém. Da Sensei Hiroko lá, eu vou pedir socorro para ela hoje, das coisas que eu não entendi. Mas eu louvo a Deus pela vida do pastor Raul, do pastor Alfredo lá do Peru, do pastor Ernesto, do pastor Javier, da pastora Hiroko, da Harumi, de todo mundo lá. Eu amo eles, eu amo estar com eles, amo aprender como eles são pacientes. Glória a Deus. E eu vou, mesmo que seja sem diploma, mas eu vou querer aprender muito, não vou arredar o pé dali. Vou ficar igual quando o pé de Gamaliel, sabe? Paulo ficou nos pés de Gamaliel para aprender. Eu quero aprender de Deus. Seja na minha casa, orando, seja na minha casa, lendo a palavra, seja nos pés assim, quero dizer, né? Ouvindo, aprendendo com os mestres que o Senhor levantou. Porque o Senhor levantou. Aqui, gente, eu não estou dando a mensagem não, tá? É um parênteses bem grande. O Senhor levantou, a Bíblia diz, cinco ministérios na igreja, né? 5 ministérios. Pastor, eu não sei a ordem, eu não estou me lembrando da ordem, mas é profeta, mestre, doutores, pastores e evangelistas. Nós temos uma grande evangelista aqui na igreja, que é a Regi. Deus derramou o dom sobre ela, é visível, é notório, né? A vida do Wagner, um grande homem de Deus. Então, assim, né, da Meire, cada um de vocês tem um dom derramado. Mas tem os dons específicos ministeriais da igreja que Deus levantou justamente para nos instruir. Deus levantou isso. Então, eu tenho isso em mente, eu tenho isso, porque na palavra de Deus está escrito. Então, eu falo, Senhor, então, eis-me aqui, eu quero aprender. Se o Senhor levantou mestres, eu quero aprender com esses mestres. Eu não quero perder. Eu vi uma frase, meus amores, e meus amados irmãos, e uma verdade. Deus falou, eu vi uma frase de um querido irmão que falou assim, não me lembro agora quem foi, mas foi uma pessoa muito querida. Ela falou assim, como manter a excelência sem perder a presença. Aí ele falou assim, lembrei, foi o Bruno do Morada, daquela banda do Morada. Ele estava no podcast e tinha um grande homem de Deus lá, que já montou várias igrejas, já ajuda vários homens de Deus. Ele falou assim, nesse Brasilzão todo, eu vi a presença de Deus não está mais nas igrejas. O poder, o milagre, a cura, a libertação, a transformação, a gente não vê mais. Agora, na sua, continua a mesma coisa. Qual o segredo?
Ele começou a chorar, ele falou assim, o temor a Deus. Mesmo que eu tenha o conhecimento que eu tenho hoje, não sou aquele mais pastorzinho da banca, eu não sou mais. Mas a presença, o temor a Deus mantém. Porque ele perguntou como manter a excelência sem perder a presença de Deus. Então, não é porque nós temos o conhecimento que nós vamos perder a presença, não. Só é não perder o temor a Deus. Agora, quando a excelência sobe e aí perde o temor a Deus, já era. Deus não habita mais no local. Deus vai ficar batendo, Jesus vai ficar, como lá em Apocalipse, vai batendo na porta. Ei, eis que eu quero entrar. Eis que eu bato a porta, né? Deixa eu entrar. E aí, se vocês abrir, eu entrarei e cearei com vocês. Mas deixa eu entrar. Mas, porque a excelência subiu, o conhecimento subiu, porque isso é muito perigoso mesmo, né? Muito perigoso também. Mas é maravilhoso quem consegue, quem pede a Deus ali, ó, quem permanece na presença do Senhor. O temor não saindo, a presença de Deus continua com a gente, a excelência cada vez mais cresce, você vai ser instrumentos, vocês vão ser instrumentos na mão do Senhor para ensinar a muitos. Porque às vezes a gente não aprende muito para nós mesmos, sabe para quê? É para o outro. Vai chegar pessoas pra gente, que a gente vai ficar assim, hã? Como já chegou? Hã? Deus é isso, Deus é aquilo, Deus é isso, aquilo. E Deus quem é? Deus quem é? Vai fazer perguntas e coisas que você vai ficar, ó. Aí Deus fala o quê? Crescei na graça e no conhecimento do mundo de Deus e dos homens. Para quê? Para que não sejais enganados por indoutos inconstantes que torcem a palavra, a sua própria condenação. Então a gente, é para não ser enganado que a gente cresce no conhecimento. É para não ser enganado por mestres falsos, por doutrinas errôneas que está doutrinas de demônios que está em muitas igrejas, e para nós não sermos propriamente enganados, porque a gente às vezes está piamente que aquela palavra não é. Aí Deus mostra, revela, né, Catinha? Então é assim que Deus faz, né, Regina? Então é assim que Deus faz com nossos corações. Ele nos ensina. Ele nos ensina. A própria palavra de Deus diz, né, para a gente conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor. E a mim e o meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. Olha quantas referências que a Bíblia nos dá para crescermos no conhecimento do Senhor, né? Então, por isso que eu falo. Só que quando eu comecei a estudar, meus irmãos, eu falei assim, Senhor, eu não sei montar, mas eu vou ali, simples, humildemente, que é o mais que eu quero, é a tua presença, e a glória seja para ti, e fala comigo primeiramente, fala com a tua igreja, mas fala. Então, eis-me aqui um vaso de barro nas tuas mãos. Faz de mim como queres. E eu vou falar o que o Senhor, na palavra, simplesmente a palavra. E o que sair da minha boca, além disso, assim, do que está no texto, que é o que nós estamos estudando lá com eles, né? Não podemos sair fora. Seja acréscimo, seja assim, acréscimo assim, para nossas vidas, para o nosso crescimento, né? Para nossa maturidade como cristão, como filhos de Deus. Então, eu gostaria que os irmãos abrissem lá no capítulo de Jonas, capítulo 1, por enquanto, capítulo 1. Vamos ler um pouco do capítulo 1. E vamos falar um pouquinho sobre Jonas aqui. Jonas, meus amados, enquanto vocês vão abrindo aí. Jonas, um profeta de Deus. Um profeta, olha só. Todos conhecem a história de Jonas, né? Um livro pequeno, ficam 4 páginas, 4 capítulos. É um livro pequeno. Os capítulos não têm muitos versículos, são pequenos. Fácil de se entender, né? A história dele. E o primeiro capítulo já fala. Deixa eu pôr aqui que eu estava em Mateus. Espera aí. Jonas fica ali atrás dos evangelhos ali. Os profetas menores. Não. Abre pra nós aí. Não pode falar que não tem a palavra. O quê, né? Eu tô dando a Bíblia pra ela, que fácil. Ai, glória a Deus. Tem uma dificuldade que eu. O quê? Da lei. Ver de perto? Ver de longe? Sei lá.
Eu não enxergo de longe, mas de perto até que eu enxergo, graças a Deus. Então, o capítulo de Jonas, capítulo 1 do livro de Jonas, o título está falando aqui, né? Sobre a vocação de Jonas, a sua fuga e o seu castigo. Amém, irmão. Glória a Deus. Por reverência ao Senhor. Quem puder ficar de pé pela reverência à palavra dele, aí amém, né? Ele diz assim, o título fala a vocação de Jonas, a sua fuga e o seu castigo. Perceba aqui que a ideia principal, né, que nós estávamos estudando, a ideia principal aqui do texto é sobre Jonas. É sobre o castigo, a desobediência de Jonas, né? A vocação de Jonas, aliás, a sua fuga, que é a sua desobediência, e logo então a consequência, que é o seu castigo. Então aqui é a ideia principal aqui no título, né? A ideia principal do texto. E logo então nós vamos estudar aqui algumas ideias secundárias que está aqui dentro, que nós vamos aqui comentar. Diz assim: e veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. E Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor para Tarsis. E descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, diante da face do Senhor. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava para quebrar-se. Então temeram os marinheiros e clamavam cada um ao seu Deus, e lançavam no mar as fazendas que se estavam no navio, para o aliviarem do seu peso. Jonas, porém, desceu aos lugares do porão, e se deitou, e dormia um profundo sono. E o mestre do navio chegou-se a ele e disse-lhe: que tens dormente? Ou seja, na outra versão que eu li, como é que você fica dormindo uma hora dessa? Desperta, tu que dormes. Aí, olha aí, do minhoco. Né? E aqui, nessa versão, que tens dormentes? Levanta-te, invoca o teu Deus. Talvez assim Deus se lembre de nós para que não pereçamos ou para que não morramos. E dizia cada um ao seu companheiro: vinde e lancemos sortes para que saibamos por que causa nos sobreveio este mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhes disseram: declara-nos tu agora por que razão nos sobreveio este mal. Que ocupação é a tua? Ou qual a tua profissão? De onde vens? Qual a tua terra? E qual o teu povo? E de que povo tu és tu? E ele lhes disse: eu sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra seca. Então os homens se encheram de grande temor e lhe disseram: por que fizeste tu isso? Pois sabiam os homens que fugiam de diante do Senhor, porque ele lhe tinha declarado, ou seja, Jonas tinha falado para eles. E disseram-lhe: que te faremos nós para que... E disseram-lhe: que te faremos nós para que o mar se acalme? Porque o mar se elevava e engrossava cada vez mais. E ele lhes disse: levantai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que, por minha causa, vos sobreveio esta grande tempestade. Entretanto, os homens remavam, esforçando-se por alcançar a terra, mas não podiam, porquanto o mar se ia embravecendo cada vez mais contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram: ah, Senhor, nós te rogamos, não pereçamos por causa da vida deste homem, e não ponha sobre nós o sangue inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. E levantaram Jonas e o lançaram ao mar, e o cessou.
e cessou o mar da sua fúria. Temeram, pois, estes homens ao Senhor com grande temor e ofereceram sacrifícios ao Senhor e fizeram votos. Deparou-se, pois o Senhor, ou seja, falou, pois o Senhor, preparou o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas. E esteve Jonas 3 dias e 3 noites nas entranhas do peixe. Amém? Pode se assentar. Que história incrível. Só que nós pensamos assim, né? Eu ouvi dizer, eu não sei se vocês já ouviram essa história. Alguns homens, aí eu não sei se é historiadores, se é teólogos, falaram que essa história não era real. Era uma história imaginária que Jesus inventou, ou seja, metafórica, não era algo real. Não aconteceu. Realmente, Jonas não tinha sido engolido por um peixe. Como que não? Se o próprio Jesus citou Jonas lá em Mateus, ele falou assim, assim como Jonas teve 3 dias e 3 noites no ventre de um peixe. Aí ele falou, ele citou. Como que não, né? Então, essa história é real. Aconteceu de fato essa história com este profeta. E olha só, gente. Quando eu li Jonas, os 4 capítulos, eu li. Aí fui ler naquela outra lá, a Viva lá, aquela outra versão. E eu disse, meu Deus, como que pode? Aí eu pensando comigo, sabe? Porque a gente faz pergunta pra gente mesmo, né? Como que pode um profeta, e um profeta maravilhoso de Deus, ser desse jeito? Aí Deus falou, olha para dentro de tu. Olha para dentro de nós. Né? Não é só Jonas, não. Deus, assim como Deus estava trabalhando aqui com Jonas e deixou a palavra escrita, porque a palavra de Deus diz, eu sempre cito isso e vou citar sempre, porque é o que Paulo diz, é o que a palavra de Deus diz. Toda a palavra de Deus, ela é divinamente inspirada pelo Espírito, ela é toda proveitosa para o nosso ensino, para nos instruir, para nos redaguir, para nos disciplinar, para que todo homem seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Porque toda a palavra de Deus, diz a Escritura, ela é toda, desde antigamente, ela é toda para o nosso ensino. Então, se Deus deixou aqui Jonas, não saindo do texto, gente, aqui, né? Do que eu estou falando sobre Jonas. Se Deus deixou Jonas aqui, a história de Jonas, e Jesus ratificou que verdadeiramente existiu este homem e que ele foi engolido como um peixe, pelo um peixe, verdadeiramente essa história é para nos ensinar como verdadeiramente sermos de acordo com aquilo que Deus quer que nós sejamos. E olha só, o que este profeta, ele inventou. Diz a história, eu não sei, eu não fui estudar essa parte. Por que Jonas tinha esse ressentimento de não querer ir para Nínive? Porque vejam bem, vocês ouviram o texto, vejam que veio a palavra de Deus a ele. Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela. O Senhor estava mandando um juízo contra a cidade. Qual era a mensagem desse texto? A mensagem desse texto, a história narra que a mensagem era para Jonas pregar ao povo o arrependimento, ou seja, primeiro o juízo. E vindo o juízo, Deus sabia, porque ele é um Deus onisciente, ele sabe tudo, conhece tudo, que eles viriam a se arrepender. E Deus, como é um Deus misericordioso, riquíssimo em misericórdia, poderosíssimo em perdoar, ele disse, vai Jonas, porque eu sei que o povo, se ouvir a mensagem, eles vão se arrepender. Mas Jonas o quê? Jonas fez o quê? Em vez de ir para Tarse, para Nínive, ele foi para Jope, pegou um navio, pagou a passagem, pegou um navio e foi para Tarse. E ia para Tarse, né? Porque ele ficou no navio só, né? E você viu que quando ele estava no navio, o que Deus fez? Mandou uma tempestade, diz o texto, que Deus mandou, descendo a Jope, o navio ia para Tarse, pagou, pois, a sua passagem e desceu dentro dele, para ir com eles para Tarse. E fugir da face do Senhor, né?
de diante da face do Senhor. Mas o Senhor mandou ao mar, um grande vento e fez-se no mar uma grande tempestade e o navio quase se quebrava. Eu lendo essa passagem, Deus falou comigo, assim, veio no meu coração, eu creio que foi o Espírito Santo, que não adianta nós queremos fugir do centro da vontade de Deus. Jonas, ele estava tentando fugir de diante da face do Senhor. Não adianta. Quando Deus tem um chamado para nós, não adianta fugir. Ele vai rodar, vai rodar, vai rodar, vai rodar, e vai. O Senhor vai sempre atrás de nós. Até nós voltarmos para Ele. E Jonas, Deus teve muita misericórdia de Jonas. Eu aprendo nesse capítulo que Jonas, ele era um profeta, mas ele não é um profeta convertido não, gente. Porque eu vi que ele era, até a pastora perguntou para mim, não era argumento, era meu comentário sobre ele, alguma ideia secundária, não me lembro qual era a pergunta que ela fez ali, no texto eu falei assim, ele era, o meu nível crítico lá, eu falei assim, ele era reclamão, ele era, como é que era mais? Ele era desobediente, reclamão e qual era a outra coisa? E não temente a Deus, ele não temia a Deus. Porque como ele falou aqui para os marinheiros lá que estavam com ele, os outros homens do navio, qual é a tua profissão? De onde tu veio? Que povo tu é? Ele falou, aí falou lá, né, que era ele, e depois falou assim, eu temo a Deus. Teme coisa nenhuma. O meu povo serve ao Senhor, né? Eu sou desse povo. Eu faço algumas coisas aí para Deus, mas isso aqui que ele manda eu não vou fazer não. Entendeu? Por que desse mal veio, então, se a sorte caiu sobre tu? De onde tu é? Ele falou que temia a Deus, tudo. Aí eu conjecturando aqui, é a mesma coisa dele falar assim, olha, eu temo o Senhor. Assim, temo entre parentes, né? Mas ele mandou eu ir lá pregar para um povo aí que eu não quero pregar. Porque eu sei que se Deus for lá, se eu pregar a mensagem que ele me deu, não tá falando isso, tá? Eu tô conjecturando aqui. Se eu for, é praticamente isso, sabe? Porque lá no final do texto, do capítulo 4, o versículo ali, 9, 10, 11, ele fala isso. Se não me engano, ele fala isso. Então, ele falou, eu sei que se eu for, o meu Deus, ele vai perdoar eles. Então, eu não vou. Então, eu vejo aqui, que eu aprendo aqui, né? Jonas me dá uma lição, não uma lição boa, né? Mas uma lição para mim não imitar. Que ele era um homem que conhecia Deus, mas ele não temia o Senhor. Porque temer ao Senhor, quem teme obedece. E Jonas não obedecia. Além disso, de não obedecer, ele era reclamão. E cheio de ressentimento. Porque se ele não queria ir aquele povo, algo tinha contra aquele povo. Concorda comigo? Diz a história aí, eu não sei, eu não fui pesquisar essa parte ainda, mas diz que ele tinha algo contra os assírios lá, o pessoal de Nínive, né? Que teve uma atrocidade lá com o povo de Israel, lá eles fizeram tal. Eu não pesquisei dessa história ainda certinho, não. Mas ele tinha essa mágoa dentro dele. Dizem que tinha. Mas parece que é mesmo, porque ele não queria de forma nenhuma ir a fazer o que o Senhor tinha mandado para ele fazer. Mas não adianta. Você viu que o ventos forte, e quando a Bíblia fala de ventos fortes, tempestade, né? É sempre, nós sabemos que é sempre, a Bíblia diz assim, no mundo tereis aflições, tribulações, né assim? E nós sabemos que toda vez que fala de vento forte, de tempestade, é problema, é situações difíceis. O que eu aprendi nesse texto aqui de Jonas é que há situações nas nossas vidas que é nós mesmos que procuramos. É nós mesmos que causamos. Existem várias formas, né? Vários tipos de tribulação na nossa vida. São aquelas que nós mesmos causamos. Essa aqui foi de Jonas. Pela desobediência. Você viu que ele não quis obedecer. Aí veio o quê? Veio a tempestade forte. Quase que ia quebrar Quase que, meu Deus, quase que todo mundo ali morria por causa dele.
E também o que mais? Então ali, quando Jonas decidiu a desobedecer, eu falei, meu Deus do céu. Então realmente, tem situações em nossas vidas, é porque nós não estamos no centro da vontade de Deus, naquilo que ele mandou a gente estar. E a gente não quer estar. Aí a gente fica sofrendo e caindo na mesma coisa. Falei, meu Deus, é verdade. E tem outras situações que não, a Bíblia diz, que são os intempéries da vida, que cai para todos, para justos e injustos. Entendeu? O justo bate um carro, o injusto bate também, né? Acontece as intempéries da vida. Acontece. Problemas dificílimos, com filhos, com... Tem. Não é porque nós causamos. Às vezes é também por negligência nossa. Mas pela vida, né? Pelo que acontece com todos. Existem esses problemas. Mas tem problemas que é como Jonas, aconteceu com Jonas aqui. Estava fora do centro da vontade de Deus. E quando está fora do centro da vontade de Deus, tudo vai de mal a pior. E foi o que aconteceu. Cada vez mais o vento ia se fortalecendo ali, a tempestade ia aumentando, e aí quase que eles iam todos perecendo. O que eu aprendo mais aqui com isso? Você viu que os homens estavam jogando as coisas fora do barco, para poder salvar as vidas deles. Tudo que era de mantimento, de aparatos dele ali, no navio, eles estavam jogando tudo fora, para que eles salvassem as suas vidas. O que eu aprendo aqui também? Que, por causa da nossa desobediência, muitos ao nosso redor perecem. Muitos ao nosso redor sofrem. Muitos ao nosso redor morrem. Nós podemos ver, às vezes, um casamento quando se destrói. Quem sofre as consequências mais tarde, terríveis, são os filhos. Não é assim? Uma igreja, quando se divide, é terrível o estrago. Os corações magoados, e vai semeando. É terrível, não é assim? Por causa da nossa desobediência, não querer temer ao Senhor e obedecer aos seus mandamentos, perece muito, tanto nós quanto os que estão em nossa volta. E é em todos os âmbitos, é em todos os aspectos isso. Não só em um, é em vários. Aqui Jonas foi no navio. Quase todos iam morrer com eles. Por isso, olha só, o que eu aprendo aqui também é incrível. Ele falou assim, né? Os próprios homens que temiam os outros deuses, veja que eles clamaram os seus deuses. Olha só. Aí ele desceu lá embaixo, no porão, e falou, tem tu dormente aí? Acorda, tu tá dormindo aí numa hora dessa? Desperta tu que dorme. Vamos, levanta. Ora o teu Deus, quem sabe o teu Deus vai ter compaixão da gente? Aí começou a falar, né? Aí lançaram sorte, viu que foi por causa dele o problema. Eles estavam quase morrendo. Então ele falou assim, então ora o teu... Aí eles mesmos falaram, por que tu fizeste isso? Olha, os homens incrédulos, servindo a outros deuses, que não era o Deus que criou o céu e a terra. Eles eram mais fiéis ao Deus dele do que Jonas, que sabia que foi o que criou os céus e a terra, e tudo que nele fez. E tudo que nele há. Serviam mais os deuses dele. E hoje acontece isso mesmo, né? O Maomé aí, o povo aí é tudo devoto, e shintoísmo, e islamista, todo mundo devoto, e os cristãos, tudo quer saber de Jesus o quê? Eu sigo aqui o que eu quero, o que meu coração deseja. O que tá difícil demais, eu deixo pra lá, não é assim? Os deuses ali, dos homens que estavam ali no navio com Jonas, temiam mais o Deus dele, e temeram a Deus, em vez de Jonas. Olha o que é uma pessoa desobediente. E ele fez assim. Então clama. O que aqui ele falou que então disseram, declara-nos tu agora por que razão? Ok, aí aqui ele fez assim, onde que ele fala assim? E diziam cada um ao seu companheiro, tal, e disseram por que razão a tua ocupação, tal, disse, eu sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus que fez o mar e a terra seca. Então os homens encheram de grande temor. Olha aí. Encheram de grande temor. Jonas disse que tinha temor, porque uma coisa é falar que tem temor. Uma coisa é agir com temor. Isso eu digo de mim mesmo. Quantas vezes a Catinha sabe, eu falava assim, mas Cátia, eu creio em Deus, Cátia. Eu sei, mas menina, eu tenho fé nisso aqui. A mesma coisa foi na carta lá. Testemunho da carta que eu dei carta pra vocês, eu falei, eu tenho fé que eu vou passar.
Eu jejuei. Aí o Ricardo, então pega o percurso que Deus me deu no sonho que você ia passar. O primeiro, não troca hoje, hein? Aí eu, Quando cheguei na fila, eu sonhei que hoje você ia passar. Não pega, confia no Senhor. Eu falei, confio. Quem disse que eu... Agora, aí eu quis até brigar. Porque eu quero defender que eu temo a Deus, né? Como que tu diz que eu não temo a Deus, homem? Eu temo sim. Olha, palavra é uma coisa, agir é outra. Ação é totalmente diferente. Aí eu falei assim, eu temo o Senhor. Quando cheguei na fila, aí o homem, percurso 1, eu falei, tu é qual? Ela falou, é o 2. Eu sei o 2, troca aqui comigo. Deus não fez eu passar. Deus não fez eu passar. No 3, passei lá. Quando foi na hora da garagem lá dentro do Irabá, Deus fez eu reprovar. Passei naquele que eu não tinha confiança. Aliás, que eu não tinha nenhuma confiança, que era o percurso 1. Uma coisa é falar que teme. Então Jonas falou assim, eu temo a Deus que criou o céu e a terra e tudo que nele há. E os homens aqui, quando viram que estava tudo se quebrando por causa de Jonas, né? Que eles já tinham lançado sorte e sabiam que caiu sobre Jonas. E aí ele falou o quê? Eu temo a Deus. Aí os homens aqui, no versículo 9, no versículo 10, então os homens se encheram de grande temor. Não foi de temor, não. Foi de grande temor e ainda agiram com grande temor. Aí eles falaram assim, e disseram, por que fizeste tu isso, homem? Tu é doido? Vamos dizer assim, né? Falando aqui como se fosse nós falando. Tu é maluco? Como tu vai desobedecer um Deus que criou os céus e a terra, e o universo e tudo que neles há? Tá pirado? E aí? Olha aí os homens. Os homens temeu tanto a Deus. Só falta alguém falar assim, rapaz, como tu é burro. Os homens temeram tanto a Deus que eles fizeram uma oração e falaram depois, Senhor, não nos impute, vamos dizer quase, não nos impute esse pecado, né? Aliás, não nos, né, fala, não cobre de mim, né, o que eu vou fazer com este homem, né? Porque o próprio Jonas falou, quer que o mar se acalme e que a tempestade se acalme, então me jogue, né? O vento se acalme e a tempestade, então me jogue no mar. Porque senão vai continuar, vão morrer todo mundo. Aí eles, com temor ao Senhor, porque eles não queriam, ele falou, Senhor, para o sangue inocente, né, não faça culpado aqui e tal, e pô, jogou Jonas no mar. E quando jogou, se acalmou. Mas vocês viram aqui que os homens que não temiam, que não conheciam a Deus. Mas Deus é tão poderoso, é tão maravilhoso, que até com a desobediência de Jonas, os homens que eram incrédulos começaram a crer em Deus. Porque eles viram o poder de Deus e temeram, e grandemente temeram o Senhor. Encheram de grande temor. Esses homens que temiam os deuses dele, diz que eles aqui, que eles ofereceram sacrifícios ao Senhor. E temeram, no versículo 16, e temeram, pois, estes homens ao Senhor, com grande temor, e ofereceram sacrifícios ao Senhor, e fizeram votos. Olha só. Que incrível que aconteceu aqui, né? Mas, voltando para outras lições aqui, ou para a mesma que eu estava falando, que nós aprendemos com Jonas, é que uma pessoa, um servo de Deus, que é desobediente, ele não só traz consequências para a própria vida dele, mas para um todo. Para quem tiver ao nosso redor. Até os de longe mesmo que souberem da notícia, né? Quando a gente faz algo de errado. Agora imagina os que estão perto. Esses homens quase morreram por causa da desobediência de Jonas. Eu aprendo aqui também no livro de Jonas, o capítulo 2, que eu li o capítulo, os 4 inteiros, tá, gente? Por isso que eu tô comentando todos eles. O capítulo 2 fala sobre Jonas no ventre do grande peixe e sua oração de salvamento. Aqui, Jonas, eu vejo uma mensagem, aliás,
eu vejo aqui uma mensagem de esperança para nós. Olha como Deus é misericordioso. Jonas, já conhecendo a Deus, não temendo a Ele, desobedecendo a Ele, veio as consequências? Veio. Porque o Senhor nos ama. E a disciplina vem justamente para que a gente venha nos arrepender, né? E aí, Jonas, ele foi engolido pelo peixe. Porque lembra que Deus mandou um grande peixe e engoliu Jonas. Aí na hora que Jonas estava na situação dificílima da vida dele, como ele relata aqui no texto, que ele parecia que ele estava no inferno, parecia não, era um inferno, estava entrelaçado com as águas lá dentro do peixe, estava sentindo como se estivesse no inferno. Jonas, ele clamou ao Senhor. Jonas fez uma oração. O que eu aprendo com isso para nossas vidas? Que mesmo que nós tenhamos errado, mesmo que as situações da vida fez com que nós pecássemos, ou o que está acontecendo, os mares, os ventos fortes, as tempestades da nossa vida está acontecendo porque nós mesmos a causamos, mesmo assim ainda há esperança. Porque o Senhor, assim como ele foi misericordioso com Nínive, ele também foi com o profeta. O profeta dentro do ventre do peixe, ele clamou ao Senhor. E diz assim, e orou Jonas, o capítulo 2, e orou Jonas ao Senhor, seu Deus, das entranhas do peixe, e disse, na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu, dentro do inferno gritei, e tu ouviste a minha voz. Porque tu me lançaste no profundo do coração dos mares, e a corrente me cercou, todas as tuas ondas e as tuas vagas têm passado por cima de mim. E eu disse, lançado estou de diante dos teus olhos. Todavia, porém, contudo, tornarei a ver o templo da tua santidade. E as águas me cercaram até a alma. O abismo me rodeou e as águas enrolaram na minha cabeça. Eu desci até aos fundamentos dos montes. Os ferrolhos da terra correram-se sobre mim para sempre. Mas tu livraste a minha vida da perdição, ó Senhor meu Deus. Quando eu desfalecia em minha alma, eu me lembrei do Senhor e entrou a ti a minha oração. Olha só que coisa linda. Ele disse quando ele estava no profundo do problema dele, ali no auge do problema dele, que era barriga lá dentro do peixe, do ventre. Agora imagine, a gente nem tem como imaginar isso, né? Dentro de um peixe, dentro das águas aí. Meu Deus, é porque o peixe fica dentro da água, lógico, né? Mas imagine, né? Dentro de um peixe. Meu Deus, eu não tenho nem como imaginar isso. E este homem, então, por isso que ele disse, ele estava como se fosse no inferno. Mas este homem estava vivo lá dentro. Deus não fez com que ele morresse. Era uma lição para Jonas ali. Mas você viu que quando ele estava ali desfalecendo, ele pensou, eu lançado estou diante dos olhos do Senhor. Ele pensou isso. Eu lançado estou, porque eu desobedeci grandemente. Provavelmente ele pensou assim, né? Porque ele disse, lançado estou diante dos teus olhos. Mas, aí ele falou assim, mas, todavia, porém, tornarei a ver o templo da sua santidade. Aí ele começou, no versículo 7, ele falou, quando desfalecia a minha alma, ou seja, eu estava já morrendo, eu me lembrei do Senhor. Olha aí. Tá vendo como que é? Às vezes a gente está no pico o extremo da nossa tribulação. Mas a gente acha que acabou tudo para nós. Aí ele disse que quando ele via que ele já estava morrendo, já estava acabando tudo, ele se lembrou. A minha alma, quando desfalecia em mim a minha alma, ou seja, a minha mente, meu psique, eu me lembrei do Senhor. Aí ele se lembrou do Senhor e disse, Senhor, eu vou orar ao Senhor. Todavia ele vai me responder. Ele lembrou que Deus é um Deus riquíssimo em misericórdia. Sabe por que ele lembrou? Vamos, como é que fala, Ricardo? O texto inferencial aqui. Vamos mergulhar dentro do texto, vamos interpretar o texto. Sabe por quê? Conjecturar. Sabe por quê? Porque ele lembrou que se Deus mandou ele perdoar, ele ir pregar a mensagem de juízo para trazer o arrependimento ao coração do povo de Nínive, que era ruim, que meu Deus do céu. Agora imagine para ele. Então ele lembrou quando a alma dele estava
né, desfalecendo, ele lembrou do Senhor. Aí ele disse, e entrou a ti a minha oração. E entrou a ti a minha oração no templo da sua santidade. Aí eu lembrei, eu falei, meu Deus, como ali não tinha templo físico. Por isso que Deus fala que Deus não é confinado em um lugar. Ele não é confinado em um local físico, feito por um monte de homens. Deus está em cada coração que invoca Ele, em cada lugar. Ele é onipresente, Ele está em todo lugar. A presença dEle preenche tudo e todas as coisas. Então ele estava no ventre do peixe, no auge do problema. Ele lembrou do Senhor. Porque o Senhor está em todo lugar, mas ele só se revela. Ele só se apresenta, né? Eu vou deixar meu aqui. A quem o busca. E lembra que ele lembrou? E entrou a ti a minha oração. Jonas achegou-se ao Senhor. Tem uma passagem em Tiago que fala, né? Achegai-vos a mim e eu me achegarei a vós. A presença dele está até no inferno, porque ele está com os olhos dele em todo lugar, né? Só que ele só se revela para aquele quem o busca e o invoca-o. E faz a sua vontade. Eu vou deixar a Catinha falar. Onde vai, Catinha? Isso, Salmo 139, né? Ainda que saia a minha boca a palavra, o Senhor já conhece. Então ele sabe, conhece todas as coisas. Então ali não tinha um templo, não tinha mais, o Senhor estava presente. Quando Jonas, ele decidiu no seu coração agora obedecer, olha como as coisas mudaram. Se chegou ao Senhor em oração, o Senhor se chegou a ele. E aí, porque o Senhor sabia, olha o que mudou no coração de Jonas, aqui no versículo 8. Olha aqui, ó. Os que observam as vaidades vãs deixam a sua própria misericórdia, mas eu te oferecerei sacrifício com a voz do agradecimento. O que voltei, pagarei. Do Senhor vem a salvação. Olha aí, ele entendeu. Jonas entendeu. Ele disse, olha, aquele que se afastam de ti, eu estava me afastando de ti. Eu estava me afastando de ti porque eu não estava temendo o teu nome verdadeiramente. Porque quem teme a Deus não desobedece. E ele não temeu a Deus porque ele desobedeceu. Ele se afastou do Senhor. A Bíblia diz toda vez que um pecado nos afasta. O Senhor não nos afasta de nós. O pecado, a Bíblia diz que faz com que o Senhor vire as costas. Entendeu? O pecado é que faz a separação entre Deus e o homem. Mas quando nós nos achegamos a Ele, nos arrependemos, o Senhor, Ele vem. E Jonas buscou Ele em oração ali. E o Senhor se achegou. Mas o Senhor viu o coração de Jonas. Ele falou assim, verdadeiramente, aquele que se afastam de ti, os que observam as vaidades vãs, deixam as suas próprias misericórdias. Ou seja, né? Eles não reconhecem a tua misericórdia, aqueles que se afastam de ti, eles também não têm tua misericórdia, se não te invocar, se não se arrepender. Eu, porém, Senhor, eu te oferecerei sacrifícios com a voz do agradecimento, ou seja, eu te agradeço. Começou, ou seja, a orar ali com agradecimento. E o que voltei, pagarei. Agora eu vou cumprir. Na outra versão eu li. Agora eu vou cumprir o que tu me mandaste. Aí o Senhor fez o quê? O versículo 10. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e ele vomitou a Jonas na terra. Tá vendo? Primeiro ele se achegou ao Senhor. Primeiro ele disse, agora eu vou fazer o que tu mandou. Só que vocês verem depois, nós aprendemos mais um pouco aqui com Jonas, vai vendo lá no capítulo 4, depois você vai ler o capítulo 3, e o versículo 4, no capítulo 4, olha só, agora vai no capítulo 3, vou passar para o capítulo 3. Quando Jonas faz o que Deus mandou, ele chega lá em Nínive e prega a palavra de Deus. Prega a mensagem de juízo a qual o Senhor enviou ele, né? Aí Deus falou para ele de novo, agora, levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e prega contra ela a pregação que eu já tinha te falado, tá bom, Jonas? Vai lá. E levantou-se Jonas e foi a Nínive, segunda vez, segundo a palavra do Senhor. Era, pois, Nínive uma grande cidade, de 3 dias de caminho. E começou Jonas a entrar pela cidade, caminho de um dia. E pregava e dizia,
ainda 40 dias e Nínive será destruída. Ou seja, era uma mensagem de juízo para aquela cidade, né? Ele não queria, lembra? Só que agora ele foi, depois da aperto aí, da turbulência que Deus mandou para a vida dele, para ele voltar para os caminhos, né? Ele voltou. E aí, ele foi lá. Foi fazer o que Deus tinha falado para ele fazer. E aí pregou. E aí diz no versículo 5 do capítulo 3 de Jonas, diz: e os homens de Nínive creram em Deus e proclamaram um jejum e vestiram de pano de saco, desde o maior até o menor. Mas diz aqui que não foi o povo. Você lendo lá mais para frente, fala aqui, e levantou-se. Aí aqui tá falando, ó. Tá vendo que não foi o povo em si só, mas foi o governante da cidade que se levantou primeiro, quando ouviu a proclamação. Olha como é maravilhoso ter um governante que teme ao Senhor, né? Ou seja, quando ele ouviu, ele temeu o rei. O rei, por mais mal que ele era, maligno que ele era, na hora que ele ouviu a mensagem de juízo, que Nínive ia ser destruída, ele temeu ao Senhor e se arrependeu. E aí proclamou a cidade. Olha aí, porque primeiro foi por causa do rei, tá vendo? Aqui o povo, ó. E os homens de Nínive creram em Deus e proclamaram um jejum, no versículo 5. E vestiram-se de pano de saco, desde o maior até o menor. O 6. Porque esta palavra chegou ao rei de Nínive e se levantou-se do seu trono e tirou de as suas vestes e cobriu-se de pano de saco e assentou-se sobre a cinza e fez uma proclamação que se divulgou em Nínive por mandado do rei e dos seus grandes, dizendo: nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas provém coisa alguma, nem se lhes dê pasto, nem bebam água. Fizeram um jejum aqui total. Mas os homens e os animais estarão cobertos de panos de saco e clamarão fortemente a Deus e se converterão cada um dos seus maus caminhos e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. E Deus viu as obras deles, como se converteram do seu mau caminho. E Deus se arrependeu do mal que tinha dito que ele faria e não fez. Olha que interessante aqui. Aqui Deus falou muito forte comigo. Isso foi muito forte, porque eu falei, meu Deus, é verdade que a gente vai crescendo em maturidade, né? Só que às vezes dá uma escorregada, às vezes dá outra. E aí, Deus falou assim, olha, vou te ensinar aqui. Quando eu li essa passagem, Deus me ensinou fortemente. Veja que os homens aqui, quando foi pregado ao rei, o rei falou para o povo, proclamou aquele jejum. Eles fizeram um jejum total. De água, comida, tudo, tiraram. Até os animais também jejuaram de água e comida. Porém, Deus falou assim comigo, veio no meu coração. Vejam que eles, no final aqui, eles falaram assim, ó. E o rei falou assim para eles, ó. Nem bebam água, nem os homens, nem os animais, nem comam, se vistam de pano de saco. Vocês vão clamar fortemente ao Senhor, vai pedir ao Senhor. Clamar é gritar com alta voz, é clamar fortemente. Então, e vocês se converterão cada um do seu mau caminho, porque o povo era tudo mal, entendeu? Então, assim, ele e da sua violência que há em suas mãos. Aí, quem sabe, Deus se voltará e se arrependerá do mal que ia fazer conosco. Você veja aqui que não adianta somente, eu tô falando somente, gente, não interprete mal. Não adianta somente. É igual quando a palavra de Deus diz, não seja somente leitores, não que nós não temos que ser leitores, estudiosos da palavra. Mas ele diz, mas praticantes. É a mesma coisa. Não somente nós não só jejuarmos, porque sabe o quê? Foi total aqui, até os animais. Não somente jejuarmos e orarmos, e ler a palavra, e sermos assíduos na palavra, mas se converter do mal que Deus está falando que nós estamos fazendo. Se converter do mau caminho que nós estamos trilhando. Se converter daquilo que o Espírito Santo tem falado para nós. Olha, está errado isso aqui. Olha, não endureça o vosso coração. Eu já falei isso aqui para você. Não adianta. Deus não vai ouvir. Aqui ele ouviu, aqui, ó. Você veja aqui, ó. Versículo 10. E Deus viu
as obras dele. Ele não viu o pano de saco que eles colocaram, ele não viu o jejum somente, ele não viu isso. Não que ele não viu, mas ele viu as obras deles, porque foi se converter dos seus maus caminhos, como o rei falou para eles, que o Senhor ouviu. E se arrependeu de destruir a Nínive. Mas Jonas, olha só. Então o que aprendemos aqui? Que não é somente orar. É tudo um conjunto. Não é somente orar. É como o Ricardo falou, não assisti a pregação, mas falaram, né, que a pregação dele falou assim, que não é só ter intimidade. Aí eu lembrei dessa palavra. Não é só ter intimidade, mas é obedecer. Então esse povo fizeram o que agora? Obedeceram ao Senhor. Deixaram os seus caminhos maus e começaram a fazer aquilo que o Senhor queria que eles fizessem. Ou seja, deixar de fazer o mal. Eles faziam o mal. Né? E aí o que aconteceu? Eles se converteram. E esse povo foi salvo. Pelo menos esta geração de Nínive, ela não foi destruída por causa da proclamação da mensagem de Jonas e o arrependimento do povo. Mas eles se converteram dos seus maus caminhos. Por causa disso, o Senhor também se arrependeu e não destruiu mais a Nínive. Então nós temos que não somente termos intimidade, oração, palavra, jejum, mas quando o Espírito Santo falar em nosso coração, é isso que você deve se converter aqui, ó. Tá indo por um caminho tortuoso, vai trazer mal para você. Se converta, senão vai acontecer coisas piores. E eu não vou te livrar. Aí, quando nós ouvimos, aí o Senhor, sim, ele muda a nossa sorte. Como foi mudado a sorte de Nínive. Ela ia ser destruída, não foi mais. E para finalizar só um pedacinho aqui, de Jonas, né? Depois disso tudo, Jonas, ele obedeceu sim ao Senhor indo lá. Mas o coração ainda estava assim, sabe? Então aprendo com isso que nós devemos aprender com o Senhor. Que ele manda a gente ter um coração voltado, cheio de arrependimento, cheio de amor, né? Que um profeta de Deus não pode estar andando daquela forma. E Jonas, ele ficou bravo com Deus porque salvou. E aí onde ele falou, ele ratificou, né, com as palavras dele. Eu sabia que se eu fosse lá pregar, como o Senhor mandou, o Senhor ia converter. Aliás, o Senhor ia mudar seu coração e ia salvar eles. Porque sabia que o povo ia se arrepender se falasse a mensagem do Senhor, né? E mesmo assim, o Senhor usou a Jonas lá, né? Porque Deus não depende de nós. Mesmo se o homem não clamar, as pedras clamarão. Deus vai e cumpre a palavra dele, né? E aquele povo foi salvo. Então, Jonas aqui ficou bravo, né? E ele ficou com raiva de Deus ali, por causa que o povo foi salvo. Então, minha gente, eu vou parar por aqui, porque eu já... Irmãos, Sim. a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus, correto? Sim. E nós vemos que Jonas tinha fé. Por que ele tinha fé? O próprio texto diz, eu sabia que esse povo se converteria. Só é possível se converter quando você tem fé. Mas como uma pergunta foi dada semana passada para mim, lembra, Mary, que você falou, mas a pessoa tem intimidade. Ele tinha intimidade. E não é intimidade pouca não, é intimidade de ouvir o próprio Deus. Porque ele ouviu, né? Vai conversar com Deus. Sofrer com Deus. Ser reprimido por Deus. A Josiane deu uma boa explanada no livro de Jonas. E depois ainda Deus se compadece de um pequeno homem, um pequeno ser, protege, faz uma cama, faz um travesseiro, faz proteção. E depois de tudo isso, no final, Deus só não tratou com o povo, tratou principalmente com o coração. Todos são importantes para Deus, todos. Não existe exclusividade de quem ouve alguém falar assim, Deus ama mais aquele. Não, não é um amor que Deus vai dizer para você, eu amo mais o Leno e amo menos a Mary. Não é isso.
E o que você fizer também não vai fazer com que você seja mais amado por Deus. Todos nós somos amados por Deus através de um único homem, Jesus Cristo. Por isso que a Bíblia diz, a Ele a honra, a glória e louvor. Se nós entendermos isso, compreendermos isto, nós seremos aquilo que Jesus falou, bem-aventurados. Bem-aventurados. E com fé, pregando a palavra de Deus, nós veremos povos se convertendo, famílias, Sim. maridos, esposa, filhos, vizinho, inimigo. A Bíblia diz, podemos todas as coisas naquele que nos fortalece, Jesus Cristo. Romanos diz que pode levantar morte, espada, principados, potestades, fome, nudez. Essas coisas não vão separar. Porque a palavra de Deus já veio de encontro a nós. Ela não pode mais ser tirada das nossas vidas. Tanto que a própria palavra, ela já vai se tornar ou a salvação ou o juízo. Então aprendam com Jonas. A Josiane trouxe aqui tudo. Faltou mais algumas coisas, irmãos, é tanta coisa que se a gente for analisar, nós gastaríamos dias para falar de Jonas. Um resumo, né? É um resumo, mas dos principais pontos de que De cada capítulo. até mesmo um escolhido de Deus se rebela contra Deus por não entender os planos de Deus. Viu? É por isso que nós sofremos, porque nós não entendemos os planos de Deus. E ele, no capítulo 4, também, quando vê a broboeira e ela se queimou, e aí ele ficou com raiva porque ele pediu a morte, falou, eu quero morrer, não sei o quê. Aí Deus falou que você se compadeceu dessa broboeira e você não se compadeceu de 125 mil homens. Quantos homens? 120 mil homens que não sabem discernir entre a mão direita ou a mão esquerda. Ou seja, às vezes a gente não entende que aquelas pessoas estão pecando e a gente tem misericórdia, morre mesmo, mata mesmo, quer que todo mundo morra, assim. Não entende, Jonas não entendia. Que tem pessoas que não sabem discernir. Ela ainda não tem aquele nível de discernimento, né, do que é o certo, verdadeiramente, o que é o mal e o que é o bom. Não sabe ainda discernir. E também outros historiadores falam, outros estudiosos falam, que também pode ser isso também. Quando Deus falou assim, eles não sabem discernir com a mão direita, você não tem misericórdia dessas pessoas, um monte de inocente que tem lá, aí falou tanto de pessoas. Eles também acham que é também crianças, muitas crianças e animais que tinham lá, né? Ele não se compadecia daquelas pessoas que estavam lá, e ele se compadeceu daquela bobeira. Então, assim, muitas vezes a gente quer, quando o outro peca, né? A gente não sabe nem a vida da pessoa, não sabe nem o nível de maturidade da pessoa, e já quer que Deus venha destruir. Agora, pensa só, se ele tinha essa mentalidade, por que ele não tinha com ele mesmo? Ele conhecia tanto, né? Conhecia tanto e não temia Deus. Agora, aqueles homens que nem conheciam a Deus, né? E o Senhor disse, vai, essa prega. É uma resposta fácil de dar, sabe por quê? Prega para eles que eles Ficou vão. cego. Cego. Havia um pecado em Jonas? Cego. Havia. Sabe qual que é? Amar. Tristeza. Isso. Tristeza. Amargura. Amargura. A gente achar que o outro Isso cega, gente. não sabe. Que o outro não sabe fazer. Quando o outro menospreza. Tem isso. Qualquer tristeza faz a gente ficar cego. Fala. Por causa que a história diz, como a Josiane ela não pesquisou, a história diz que o povo assírio era um povo extremamente sanguinário. Eles matavam, arrancavam as cabeças e pendurava em postes, entradas da própria cidade, e nas cidades que eles destruíam, eles colocavam as pessoas mortas como um sinal que aquele povo foi destruído por Nínive. O povo de Nínive, eles tinham uma maneira de matar as pessoas. E essas pessoas, quando eram mortas, elas eram mortas Colocava como troféus. e colocado como simbolismo. Aqui passou Nínive. Por isso,
Bem cruel. mas para demarcar o seu território. Nas estacas. Por isso que o profeta tinha tanta dificuldade de anunciar a palavra de Deus. Em nós funciona da mesma forma. Sabe por que nós temos tanta dificuldade de obedecer a Deus? Por causa das nossas concupiscências. O que é concupiscências? Os nossos desejos desenfreados em pecar. E a palavra de Deus age como um breque em nossas vidas, para fazer a gente diminuir a velocidade antes que a gente bata a colhida e se machuque, ou como a Josiane falou, tire a vida de quem está em nosso redor. Por isso que a gente tem que ouvir o que a palavra de Deus nos fala. Todos nós estamos sujeitos a errar, todos nós. Não existe ninguém perfeito aqui, no mesmo nível horizontal. O único que é perfeito e está acima de nós é Jesus. Não tem outro. Por isso que fala, colocai a vossa confiança em Cristo nosso Senhor. Aleluia. E a Ele nós não nos confundiremos e não nos decepcionaremos, porque Ele venceu o mundo. A igreja de pé. Vamos estar orando? Aleluia, Jesus. Vamos profetizar. Fica aqui, filha. Vamos profetizar. Amém. Feche os olhos. Senhor Jesus, Sim, meu Deus. nós profetizamos Sim, Pai. salvação ao povo japonês. Sim, meu Deus. Em nome Profetizamos de Jesus, Pai, salvação assim como o menino às descendeu, nossas ó famílias. Deus, foi desse- Profetizamos foi salvação Senhor. aos nossos Profetizamos, filhos, Senhor. Sim, meu que muitas Deus. das vezes Em nome eles de acabam Jesus. sendo provados ou desafiados Sim, através da meu Deus. cultura É verdade, imposta pelo Japão ou verdade. pelo mundo. Sim, meu Deus. E nós cremos, Nós Senhor, cremos. que a tua palavra tem o poder de romper Profetizamos, sim, meu qualquer barreira. Deus. Em nome de Jesus. Nós profetizamos proteção, Sim, meu Deus. sustento, Deus, salvação. somente Deus, Profetizamos oração. o escape, Oh, Deus, não Deus, só Deus, para aqueles Deus, que estão aqui, nossas mas para crianças, aqueles que Senhor, estão lá cada fora. jovem, Porque a cada tua criança, palavra, no quarto canto nós dessa cremos terra. e aprendemos que ela é Sim, meu boa, Deus. perfeita e agradável. Sim, meu Deus. E ela vai de encontro às juntas e medulas, Sim, meu Deus. tanto daqueles que te servem e daqueles que ainda não te servem. Porque se o Senhor não ir de encontro a essas pessoas, os injustos, os ímpios, Sim, meu Pai. como é que eles serão Oh, meu salvos? Senhor, nossas vidas, Eles são salvos entrego a alma através da de um palavra, toque do teu teu Espírito amor, Santo. Senhor, E isto a Deus, vem Pai. através Em da nome de tua Jesus palavra. Cristo, E Pai. como está Dá escrito, uma que a nova fé vem pelo salvação. ouvir, a Pai, salvação vem pelo ouvir, sim, meu a Deus. proteção vem pelo ouvir, Sim, meu o sustento vem pelo ouvir, Pai. através Aleluia, da Jesus. tua palavra. Sim, meu Deus. E a tua palavra que é a salvação para Aleluia, nós. Jesus. Em nome de Jesus, nós te agradecemos, Senhor, Sim, meu por esta Deus. palavra. E Sim, aqui meu Deus. existem, Senhor Deus, muitos e muitos profetas, Jonas, Sim, meu Deus. que ainda tem muitas coisas para serem Sim. lavradas dentro do Trata, Senhor, coração. trata em nós, E nós Senhor. precisamos Cada coração. mais um pouco Em do nome de toque da Jesus. tua graça Sim, em meu nossas vidas. Em nome de Jesus, muito Deus. obrigado. Obrigado, Senhor. Amém. Amém. Amém, Senhor, que o Senhor possa levar em paz, em segurança, todos aqueles que estão aqui, aqueles que não puderam vir, Senhor, Sim, meu Deus. que tiveram algum contratempo, alguma Deus. doença, alguma dificuldade, Sim, que o meu Senhor Deus. possa Em estar nome de sustentando, Jesus, vai provindo em nós, e ajudando essas pessoas. Senhor. Sim, Por aqueles que estão com dificuldade de se chegar à tua casa, Sim, por meu conta Deus. da espiritualidade ou fraqueza Sim, meu ou Deus. doença, de muitas das vezes nós não compreendermos as Sim, meu Deus. necessidades dos nossos irmãos e das nossas irmãs, que o Sim, teu meu Espírito Santo possa de encontro a cada um deles. Em nome do Senhor Jesus, visite as igrejas, visite os pastores, Sim, meu visite os Deus. ministros de louvores, Em nome de conforme Jesus, a Pai. tua palavra tem nos ensinado, que se levantaria, Senhor Deus, os príncipes das trevas Sim, para meu estar Deus. desviando as pessoas. Mas Pai em querido. nome de Em Jesus, nome de Jesus. seja repreendido todo o mal e seja os Sim, meu teus Deus. filhos e filhas sejam sustentados pela tua destra Sim, meu poderosa. Deus. Em nome de Em nome de Jesus, Jesus. oramos e profetizamos
e te agradecemos. Estenda as vossas mãos, que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a doce comunhão e consolação do nosso amigo o Espírito Santo, seja com todos juntos em uma só voz, iremos dizer amém. Aplaudam ao nome de Jesus Cristo, porque ele vive para todo sempre. Cumprimente a sua irmã, o seu irmão, com a paz do Senhor Jesus. Glórias a Deus. Amém. Deus te abençoe. E você que está acompanhando a transmissão, visite uma igreja, porque Deus existe abençoe. sempre uma igreja perto de você. A paz de Cristo. Em nome de Jesus, Pai do Senhor Jesus. Pai, filho, Deus te abençoe. Nem me fale, é a primeira vez que eu prego assim, tá? Ó, vou te falar uma Senhor coisa. Wagner. Não é a escola que vai definir quem você Tranquilo? é. Jesus Amém. Cristo é Deus. Tá Ele tá disposição usando você, pra deixa ele trabalhar te hoje? usar. Amém. Tá bom? Amém. A escola a gente nunca aprende ânimo. nada, a gente se define Não por muda tudo nada, que a né? gente tá fazendo. Deus te abençoe, filho. Como é que está teu pai? Tá bem, filho? O pouco que eu sei, eu posso te ensinar. Isso, filho. Nossa, que presente. Vamos agendar nas dificuldades que nós temos externas, né? Coma a Bíblia. Não coma não, Ele tá? faz um trabalho Leia. interno, e isso é o mais importante. E o resto ele se boca da gente. Leia. Mesmo aqui, Senhor. Leia. Faz meu amor. Como a Bíblia. Eu só preciso pegar uma coisinha que tem aqui dentro. Vamos fazer um cafezinho? Não é dinheiro. Deixa eu ver se tá aqui. Glória a Deus. Deixa eu pegar o negócio, já vem, tirei. Deus é maravilhosa, né? Oi, pra dar parte pessoal. Ai, nem me fale. Hoje eu não. Tá Diogo, filho. É Diogo. Onde meu cabelo que eu fui lá arrumar o cabelo, a mulher desfiada. Se você achar um papelzinho azul aqui, já tem o nome de algumas pessoas, tá? Avisa pra mim, tá bom? Deus te abençoe. Meu Deus. Nada, filho. Deus te abençoe. Aproveite, usufrua, leia bastante. Essa daqui, ela fica mais fácil porque aqui são as iniciais Eu de também cada não sei livro. falar assim. Então, por Dá exemplo, o ponto. Mateus. Mateus, Nossa. pelo índice, olha só. Cadê? Espera só um minutinho, filha. Deus te abençoe, filha. Aqui, em nome Aqui, de ó, Jesus, eu Mateus. tá orando. Ele tá abreviado. Meu Senhor, ele MT. Aí você olha aqui, ó. MT. Evangelista, o Senhor Tá vendo? derramou aí. MT. Então, Marcos. MC. ah, meu Deus. MC. É que, Lucas. porque você vai pra cá, LC. né? Tá, vem. Eu LC. falo. Então, ela é de fácil Tá, um localização. pouquinho mais. Vem mais um pouquinho. Se tiver bom, Já tá, vai, filha. tá bom.